Olá pessoal, sou a professora Ivoneide Amorim. Nós estaremos aqui para tratar do curso Informática, aliás, da disciplina Informática aplicada às artes, tá? Então, nossa primeira aula é em relação às técnicas tradicionais da arte e técnicas de reprodução artística, tá bom? Então, a origem da arte, né? O artista, o artesão, ele necessita de meios para se expressar, no caso, a pintura, fotografia, né, o vídeo, a informática, dentre outros, né. Aqui a gente pode observar, nós temos exemplo dessas expressões, né, que é a pintura, né, do artista Leonardo da Vinci, Mona Lisa, né, e uma fotografia, certo? Então, esses meios são meios de expressão artística, né. Ela também, no caso, esses meios representam o ambiente, o próprio material utilizado, né, pelo artista, as suas técnicas, né, as ferramentas e o seu próprio estilo, né. Então, na pré-história, o conceito de arte surgiu na necessidade das pessoas representarem a natureza, sua comunidade, seus próprios entes queridos, né. A gente pode observar nessa imagem aqui a pintura rupestre de Altamira, né, uma caverna lá da Espanha, né, isso. E a arte, acima de tudo, a gente observa que é um meio de comunicação e de se expressão. E mesmo o homem pré-histórico, com toda a sua precariedade de instrumento, de pensamento também, né, ele conduziu sua própria forma de expressão por meio dessas imagens, dessas pinturas, né, que diz muito do seu cotidiano, não é isso? Então, nesse período da pré-história, surgiram dividido em dois períodos, o paleolítico e o neolítico, né? Paleolítico, período da pedra lascada, né? As expressões artísticas eram feitas de traços nas paredes, né? Tá aqui, ó, mãos em negativo, tá? Os traços fortes, né? O material eram óxidos de minerais, óxidos carbonizados, carvão, vegetais, o próprio sangue do animal, a gordura, não é isso? No neolítico, idade da pedra polida, né, há um aprimoramento técnico, né, surgem as primeiras casas, né, as imagens eram mais naturalistas e geométricas, não buscavam imitar a natureza, né, isso. E o tema era os seres humanos, atividade do dia a dia. Houve também a descoberta da cerâmica, as construções megalíticas, né, também as construções de suas casas. O homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, né? A descoberta da agricultura, a domesticação dos animais, né? Tudo isso também favoreceu a essa estadia, a essa fixação do homem na terra. Os principais pigmentos obtidos eram o óxido de ferro e de carvão, né? Eles misturados em gorduras de animais, aquecidos em fogueira, no fundo da caverna, e davam origem ao vermelho e ao ocre, ao preto, como a gente pode observar nessas imagens também, né? Aqui eram imagens mais estilizadas, né? Isso. Elas não fugiam da forma, mas também não eram muito ricas de detalhes em relação à sua forma, né? Então eram bem mais estilizadas, como a gente pode perceber. No Brasil, a arte rupestre, ela foi identificada, né, na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Essas imagens, elas eram também um meio de comunicação, né? E permitiram, e por meio dessas imagens, houve uma comunicação em relação a como o homem vivia nessa época, nesse tempo, né? Tá? Então, houve o desenvolvimento dos instrumentos, desenho, a pintura, surgiu a esquematização dessas imagens, né? A aproximação com esse desenho mais abstrato e a origem dos sinais, né? Da própria escrita. Antes as imagens eram imensas e foi reduzindo a ponto do surgimento, da aproximação com o surgimento da escrita, né? E houve também no período neolítico a utilização de meios, né, de materiais como ouro, prata, cobre, né? Técnica da martelagem, fundição. Isso facilitou muito a industrialização em larga escala, né, de metais, do próprio armamento, né, desse homem, né,
desse grupo de pessoas, né? Falando das imagens abstratas, né? Também a gente pode falar dos pictogramas, que eram imagens, como eu falei, bem estilizadas, né? Elas representavam a forma do objeto, mas elas não apareciam, não retratavam muito os detalhes, né? O aspecto formal era que era mais considerado e identificado, e através dessa forma a gente identificava esses elementos, né? Então, a gente pode fazer uma comparação aqui no período neolítico com a invenção de ferramentas duras, né? No caso chamadas de hardware, isso falando do computador, não é isso? E também uma comparação com as ferramentas moles, que a gente pode chamar de software também, né? Ferramentas mole, no caso. Um exemplo era a malha têxtil, né, geométrica, a própria cestaria. Então, a produção de formas como a cerâmica, ela dá início ao armazenamento do grão, né? Isso com a descoberta da agricultura, né? Com a colheita, né? Isso o homem necessitou de utensílios, de potes, de vasos para colocar, né? Esses alimentos, não é isso? E esses instrumentos, eles permitiram ao homem a sua evolução, transformação de técnicas, da sua própria cultura, incluindo a arte, né, o seu fazer artístico, né? Deu-se início aos processos industriais, a produção mecânica, né? E tudo isso surgido no homem neolítico, né, no período neolítico. Então agora nós vamos falar um pouquinho das primeiras civilizações artísticas, tá? Então, a região do mar Mediterrâneo, não é isso? Propiciou o surgimento de sistemas políticos, culturais, religiosos, né? O Egito é uma das primeiras civilizações, né? Onde lá surge os sacerdotes, as relações do ser humano com a própria religião. A religião era a base de tudo, né? E a adoração aos deuses. Era uma religião politeísta, né, e até certo ponto antroposomórfica, né, isso. E em relação aos artistas egípcios, eles não tinham as suas próprias concepções nas criações, né, eles eram regidos por convenções, que essas convenções eram estabelecidas pelos próprios sacerdotes, né. Então a técnica era o afresco e também a pintura realizada com o tórax, né, da figura humana, no caso, de frente, a cabeça e pé de perfil, isso é chamado de lei da frontalidade, né? O povo egípcio, mexicano, peruano, hindu, eles construíram pirâmides, né? Isso trouxe um avanço técnico na representação do corpo humano também e no seu ambiente e na própria natureza, não é isso? No período neolítico, a criação, o avanço de todos os instrumentos permite ao homem sua evolução, as suas técnicas, não é isso? Chegamos agora nas técnicas e ferramentas da Antiguidade Clássica e da Idade Média. Na Grécia surge conhecimento filosófico, não é isso? Surge a matemática, a geometria, tá? E o termo técnico, no caso, muito ligado à arte, né? A arte era uma, vamos dizer, uma atividade menor, considerada menor, então, portanto, artesanal, né? O grego era totalmente filosófico, tanto que se fala que dessa especulação em relação à origem do homem, da natureza, do mundo físico, né? Os gregos coisificaram o mundo, saíram denominando o nome das coisas, dos objetos, não é isso? As esculturas eram elaboradas com materiais orgânicos, madeira, argila, e os inorgânicos, mármore, granito, bronze e ouro, né? Eram variados os processos escultóricos, né? Um talho, modelagem, moldagem, né? Eles estabeleciam a diferença entre a matéria e a forma, né? No caso, o mármore era a matéria, a forma é a ideia em que o escultor, o artista, escultor grego tinha de executar, de fazer. E a arte grega, pintura e escultura, foi influenciada pelo surgimento da mitologia, né, que era unindo a razão e a emoção, né? Como foi falado, a imaginação grega personificou tudo, deu nome a tudo, né? E as técnicas gregas, elas tiveram avanços e o artista aperfeiçoou a estética naturalista, né? Ele focou muito a representação na expressão humana, sofrimento, a morte, o sono, o riso, a volúpia,
a ternura, a velhice, a infância, né? Então, na arte grega utilizou-se o alto relevo, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né? Em que a escultura forma, se projeta ao fundo, se projeta de um fundo, aliás, ó, forma bem ressaltada, você viu claramente os volumes, né? Essa questão do claro, das partes mais escuras, superfície, né? O que está mais elevado, o que está mais à frente, não é isso? E aqui o baixo relevo, ó, que é essa parte bem aqui, onde as imagens estão abaixo dessa superfície aqui, não é? Você pode perceber claramente, ok? Então, o afresco, ela foi uma técnica muito difundida, ela é grega, né? Mas foi uma técnica muito difundida na cultura romana, né? Como já foi explicado, era uma pintura feita sobre o gesso ainda úmido, né? E os afrescos mais antigos são os de Pompeia e Herculano, cidades italianas, soterradas pela erupção vulcânica, né, do Vesúvio, no ano de 79 depois de Cristo, tá? Agora nós vamos entrar na Idade Média, né? Quais as técnicas da Idade Média? Né? O vitral, a iluminura, a tapeçaria, né? Aqui a gente pode observar o técnico do vitral, armações, e aqui, né, colocações de vidro, né, partes vitrificadas, né, em colorido também, com formas, aqui no caso formas mais abstratas, né. As iluminuras, nossa, pode ver claramente, as iluminuras são esses desenhos, né, colocados, né, em textos para ilustrar a Bíblia, livros litúrgicos, não é? A tapeçaria também foi uma técnica muito utilizada, né, desenvolvida na França, você vê, não é isso? Desenho, as formas aqui bem detalhado, aqui também, tá? A gente vai começar agora a falar das ferramentas de criação da Idade Média, né? Bom, agora nós iremos falar da ferramenta para a criação da imagem impressa, né? Após a Idade Média, século V, século IX, a humanidade imbuída de religiosidade se ateve aos processos artesanais de expressão. Surge aqui o Renascimento, né? Então, a Idade Média ligada a questões do cristianismo, né? Os dogmas da igreja. No Renascimento foi diferente, porque a ideia é mais humanista, mais ligada ao homem, né? Tá? Sobre as técnicas de gravura, vamos iniciar pela estilogravura, né? Estilo significa madeira, então gravura em madeira, né? Ela surgiu com a demanda de imagens dos livros sacros a partir da invenção da prensa por Johann Gutenberg, né? E era uma forma bem mais barata, né, de se fazer os livros, né? Que a gente tem dois tipos, no sentido dos veios da madeira e ela cortada no sentido longitudinal, né? Como é que se faz uma estilogravura, né? A madeira já gravada, né? Aplica-se a tinta, depois com o rolo, coloca-se o papel e pressionando, né, até tornar uniforme, aí você retira o papel, você vê claramente a impressão, né, dessa gravura, né. Então, ela obedece convenções em relação aos testes de cor, a própria assinatura, né. Então, tudo isso garante a originalidade e a autenticidade dessa técnica, né, que a gente pode observar, uma técnica de gravura, né, onde são usadas várias tonalidades, né, um processo bem mais complexo. A gravura em metal ou água forte. Essa gravura ela é feita com ácidos corrosivos, né? Você tem a placa de metal, na placa de metal você coloca a cera ou o breu, né? Então, e depois você fixa uma imagem, né? Você vai desenhando por cima desse breu, né? Até deixando os veios dessa placa aparecerem. E depois você pode mergulhar essa chapa no ácido, né? E aí o ácido vai passar por essas marcas que você fez, né? Pelo desenho, né? O traço do desenho e vai fazer a gravação, né? A gravura em metal ponta seca, ela é feita com desenho arranhado na chapa, né? E depois coloca-se a tinta, retira-se o excesso, coloca-se o papel e faz-se a gravura com essa ponta seca. A litogravura, que é uma gravura em pedra, né? Ela não há incisão de cortes e relevos, em toda uma técnica, um preparo, não é isso? Como a gente pode perceber, que você vê uma impressão, um cartaz feito pelo artista
Toulouse-Lautrec. Então nós vamos entrar agora na fotografia, né, que houve um avanço, um aprimoramento. Na realidade, esse processo começa no século IV a.C. e há vários experimentos, vários testes até chegar na revolução dessa fotografia, né, fotogravura em 1880, já no final do século XIX, né? Tá? Então a gente pode perceber que há vários experimentos, como foi falado, né? Até se chegar na fotografia, né? Então os irmãos Lumière, eles concretizaram a invenção do cinema como cinematógrafo, né? Patenteado em 13 de fevereiro de 1895, né? Da fotografia surgiu então o cinema, né? Repetição de imagens, né? deu margem a esse movimento, tá? Chegamos na comunicação de massa, a criação do próprio cinema, do rádio, né? Da televisão, e surge o computador. Então, vamos falar um pouquinho do primeiro computador, que foi chamado de ENIAC, né? Que é conhecido como Electronic Numerical Interpret and Calculation, ENIAC, né? Ele bastante grande, como vocês podem perceber nessa imagem, né? Que descrição, né, dele. Sendo que a IBM, ela criou o primeiro grande computador, foi chamado de IBM 701, na década de 1950, né? Então, atualmente, a gente vê o apogeu na forma, na utilidade, na utilização, né? Capacidade desses computadores, não é isso? Que foram denominados de microcomputadores, né? Desktops com vários modelos, né? Sendo eles portáteis, né? Notebooks, mini notebooks, notepads, né? Palm tops, né? Smartphone também. Então, são N modelos, né, de computadores que a gente vê atualmente. Então aqui a gente encerra a nossa aula e até a próxima.